Palavras de Chico Xavier. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para estudar a nossa doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos acalenta. E hoje o que nós vamos ver, nós vamos estudar, é o capítulo 17, no seu subitem Os Bons Espíritas. Nós vamos começar com uma pergunta para cada um de nós. Quem de nós aqui não é bom? Podemos responder sim ou não. Isso aí vai de cada um. Né? Mas nós temos que ver um detalhezinho. Em Lucas, capítulo 18, versículo 19, nós vemos: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ora, aí a gente vai começar a pensar. Se o próprio Cristo declarou que bom somente Deus, como é que nós podemos nos arvorar, como é que nós podemos nos classificar a nós mesmos como bons? Mas eu vou mudar a pergunta. Quem de nós aqui está procurando ser bom? É diferente, né? Quem de nós aqui está procurando ser bom? Jesus estava usando a pergunta, a resposta, melhor dizendo, ao príncipe da lei, para enfatizar que a bondade suprema e perfeita pertence somente a Deus. Ele apontava que a bondade das pessoas, por mais que sejam generosas e justas, ela é aproximada da bondade inerente e completa que só pertence a Deus. Até mesmo aqueles espíritos mais elevados, né, como nós estudamos na nossa doutrina, a perfeição possível. Né? Mas em nenhum momento o mestre afirmou que nós não poderíamos buscar ser bons e justos. Pelo contrário, ele sempre nos incentivou a prática da caridade. E a prática da caridade é definida pelos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, na sua pergunta 886, da seguinte maneira: Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus? Como a entendia Jesus? E os espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A benevolência, podemos entender que, assim,
Porque amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nós que nos seja possível, né? Que desejáramos que nos fosse feito, deveríamos fazer com o próximo. A indulgência, ela nos proíbe que humilhemos os desafortunados. E perdoar é esquecer aquela agressão que nos foi feita, né? E com isso deixar de sofrer. Deixar de sofrer? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, né? Ou melhor, alguém faz alguma coisa com a gente, nem lembra ou nem percebe que nos ofendeu, né? E nós ficamos sofrendo com aquilo. Então é esquecer também. É deixar de sofrer. Ou melhor, o esquecer é deixar de sofrer. Ser bom faz parte do conceito de caridade. E mesmo sendo impossível atingir a bondade do Criador, nós devemos estar em busca da bondade da criatura, aquela que nos é possível, né? A bondade da criatura, ela é a mesma do Criador, porém de forma menos intensa. Porque nós não somos Deus, quando nos cria na nossa essência, vinda da sua própria essência. Então, de forma incansável e constante, nós procurando essa bondade do Criador, nós estaremos no caminho de atingirmos o sede perfeitos que o nosso capítulo nos traz. E o nosso estudo, ele, como nós dissemos, está dentro do capítulo Sede Perfeitos, com esse título. Nós, particularmente, profitentes da doutrina espírita, né? Nós estamos classificados ali, Kardec coloca ali para nos falar disso no subitem O Homem de Bem. E antes de falar do bom espírita, Kardec, muito sabiamente, como nós sempre procuramos enfatizar, ele, antes de falar do bom espírita, né, dos bons espíritas, ele fala de uma forma generalizada, de uma forma de todos os homens da humanidade. Ele fala do homem de bem. Então, ele abordou nesse subitem, o homem bem entendido, o ser humano de bem, independente de credo, de etnia, de idade, de sexo, etc. O codificador, ele nos apresenta a receita do bolo. Basta que a gente utilize os ingredientes que estão disponíveis nessa, os ingredientes dessa receita que estão à nossa disposição, porque esses ingredientes eles já se encontram dentro de nós. Nós vemos que na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona:
onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta que os espíritos dão a Kardec e a todos nós consequentemente? Na consciência. Essa é a resposta. Na consciência de cada um de nós. Então quando ele nos cria lá espírito, ele vai colocar lá toda a sua lei, toda a sua lei dentro da nossa consciência. Então nós temos os ingredientes desse bolo que a gente que nós falamos agora, né? Já todos lá. Basta apenas saber utilizar para que fique um belo, bonito, saboroso bolo. E como nós dissemos, isto independe de quem seja o ser humano. Está em todos nós. Independe de quem seja o ser humano. Em que escala ele está. A lei de Deus, ela é uma só para todo o universo. Todo o universo. O Evangelho de Jesus, que vem consumar a lei no planeta Terra, ela é uma só para todos do planeta, para todas as ciências. Quando nós falamos da forma, quando nós falamos da parte material, né? E para todas as filosofias morais, religiosas, para todas as doutrinas, independentemente do culto e dos hábitos externos dessas diversas doutrinas. Se as empregam de maneira errônea e mal intencionada, o problema é inerente aos homens que a conduzem, tanto a material quanto a moral, tanto a ciência quanto a parte moral. Bem entendido. Podemos utilizar a ciência para o mal e podemos utilizar a própria moral, ou melhor, aquele cabedal moral daquela religião, né? Aqueles preceitos, melhor, moral daquela religião, melhor dizendo, que moral não tem como modificar, né? Moral é moral. Aquele cabedal de conhecimento daquela religião para o bem ou para o mal, melhor assim, mais bem dito, né? Então nós costumamos dizer que nós particularmente, né, espíritas, que o espiritismo ele é o futuro das religiões e não a religião do futuro. Ou seja, nós espíritas particularmente, né, falando essa frase que todos nós conhecemos, nós espíritas, nós temos um compromisso imenso com o Cristo, como participante dessa doutrina consoladora, como coautores da obra de Deus, que se propõe, essa doutrina, né, se propõe a relembrar e resgatar puramente, né, de uma forma muito pura, os ensinamentos de Jesus em toda a sua pureza e trazer aquilo que não conseguiríamos, ou melhor, que nós encarnados naquela época, a época de Jesus, na época que nós estávamos lá, também com certeza, né? Encarnados e ainda não entendendo, né, ao seu tempo, nós não conseguiríamos entender. E hoje nós já temos melhores condições de entender
o que Jesus nos traz. Jesus, ele nos ensinou naquela passagem contida em João, capítulo 4, de 20 a 21, onde ele encontra a mulher samaritana na fonte de Jacó, que haverá um dia em que não será necessário um local específico para o homem orar. Nós já sabemos disso, né? Não há um local específico. Por quê? Como diz Jesus, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Para quem não lembra dessa passagem, Jesus estava caminhando de uma cidade para outra, tá? Da Samaria para Jerusalém, e parou para descansar numa fonte e encontrou uma mulher samaritana e diz a mulher, né, para que ela lhe dê água, e ela se espanta por ele ser judeu, falando com a samaritana. Aí começa o diálogo entre eles, basta dar uma olhadinha lá no Evangelho. E especificamente esse trecho que nós estamos falando está assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então é isso. Essa é a passagem. Ao ensinar a respeito do homem de bem, Kardec enumera os diversos atributos que devem ser buscados pelo homem de bem. Todos são importantes. Todos. Kardec não colocaria nada ali que não fosse importante. Mas cada um de nós se identifica melhor com alguns deles, com algumas das frases contidas ali. Por quê? Porque é ali, naqueles pontos que a gente se identifica, que a lei de Deus está sendo esquecida por nós, por cada um de nós, em cada um daqueles pontos. É ali que a gente está falhando. Isso demonstra a veracidade da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, ali a nossa consciência, quando a gente pega aquele trechinho ali, que a gente olha ali, aí esse pontinho aqui eu estou falhando um pouco. É a nossa consciência falando. Né? É a nossa consciência falando. De uma forma genérica, nós poderíamos resumir o texto do homem de bem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque isso é o próprio resumo da lei de Deus apresentado por Jesus quando ele foi questionado. Então nós agora, com essa relação, né, que Kardec nos traz, também podemos, né, parafrasear Jesus. Né? Quem somos nós, né? Mas vocês me entendem, né? Reduzir da mesma forma, ou melhor, resumir da mesma forma. E de uma forma mais específica, para nós espíritas, como é que nós vamos fazer? Utilizando a frase que é basilar da nossa doutrina.
Fora da caridade não há salvação. Porque ela contém esses ensinamentos de Jesus e contém também tudo aquilo que é base doutrinária do Espiritismo. E agora sim, falamos do homem de bem, podemos falar de nós. Podemos falar dos espíritas. E podemos falar do capítulo, ou melhor, do subitem Os Bons Espíritas. Aquilo que a gente, como nós falamos lá no início, aquilo que nós estamos procurando dentro daquela pergunta. Será que nós estamos procurando ser bons espíritos? Será que nós estamos procurando ser bons? Muito bem. Vamos deixar agora o caráter genérico do ser humano do planeta Terra e focarmos então naqueles que escolheram a doutrina espírita, que somos nós, como nós dissemos, para obter o resultado dos ensinamentos contidos naquele capítulo, ou melhor, naquele subitem anterior, o homem de bem. Respeitando a opinião e o proceder, mesmo que diverso, em alguns pontos dos irmãos profitentes de algumas outras doutrinas, nós temos que falar agora da nossa. Falamos antes de uma forma genérica, o homem de bem. Agora vamos falar da nossa, detalhes da nossa doutrina. Muito bem. Kardec diz, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Ele não vai trazer nada de novo que não tenha sido ensinado pelo Cristo. Ele não acrescenta um tio ao que ensinou Jesus, quando ele esteve aqui na Terra. Ele vai apenas facilitar aos homens, aqueles mesmos homens que estiveram reencarnados à época do Cristo, porém sem o conhecimento ou o desenvolvimento intelectual e moral atual. Sem isso, ele vai facilitar o quê? O entendimento das palavras que Jesus proferiu através de parábolas, para facilitar naquele momento o entendimento suficiente para que eles dessem início às suas missões, ao seu caminhar, à divulgação da Boa Nova, particularmente os seus aqueles que aprendiam com ele, particularmente, todos aqueles que depois se tornaram evangelistas, aqueles que saíram para divulgar, os seus apóstolos saíram para divulgar, Mateus, João, Paulo, depois, Então ele estava ali passando essa informação, preparando esses homens para essa sua missão, e para o seu caminhar, evidentemente, para a evolução de todos nós, através desses 2 séculos, dos milênios. E o Espiritismo, então, vem hoje facilitar aos que duvidam ou vacilam, através de quê? Da inteligência e da prática, a mesma moral que o Cristo nos trouxe, facultando, através da fé inabalável e esclarecida, o seu entendimento. Kardec. Então, quando ele fala fé, e fé inabalável e esclarecida, o que é fé? Fé, na sua definição, vem do latim fides,
vem do hebraico e do aramaico emuná, que significa confiança, lealdade, crença, fidelidade. Então, ter fé é ter confiança, é ser leal, é acreditar, é crer, é ter fidelidade naquilo que se crê. Por isso que nós dissemos que devemos respeitar o posicionamento de nossos irmãos de outras doutrinas. Porque como nós, né, eles creem, eles têm confiança, eles são leais e fiéis naquilo que acreditam. Da mesma maneira, repito, como nós em relação à doutrina espírita. Kardec, porém, nos traz uma definição de fé acrescida de quê? Da necessidade do esclarecimento. Quando ele diz: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Reforçar? Fé inabalável fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Não importa se é no tempo do Cristo, se é na Idade Média, se é no tempo das guerras mundiais, se é no tempo da pandemia ou se é no tempo atual. Isto porque, apesar de muitas discordâncias que possam existir dentro do próprio Espiritismo, né? O ensino espírita, ele não parte do homem. Ele nos foi trazido pelos próprios espíritas. E essa é a razão pela qual os interesses mundanos não intervêm nos seus princípios. Pode haver erros na sua interpretação? Sim. Pode. Sabemos. Somos falíveis. Somos humanos. Temos exemplos. Porém, Kardec nos faz nos alerta em relação a isso. Ele diz lá, ainda no subitem, né? Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. Ele aprende, ele entende, né? Ou melhor, ele aprende aquilo, mas opa, peraí, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para aquele ali, para aquele outro, para mim não, eu já estou imbuído disso, já pratico isso, tá? Olha o orgulho, cuidado, né? Temos que ter cuidado. Ou seja, há falhas em muitos de nós que estamos na doutrina espírita. A gente sabe disso, né? Muitas vezes o espírita recebe o ensinamento dos espíritos, os conselhos, os fatos se apresentam e não entendem a necessidade de mudança
ou a elevação que eles representam. Ou se entendem, creem que aquilo não diz respeito a ele, pois o orgulho pode falar mais alto, achando que servirá apenas para os outros. Kardec. Ele continua. Mas isto se dá por alguma falha de clareza da doutrina? Questiona ele. Não. A doutrina é clara. Os espíritos não se furtaram a responder, muitas vezes exaustivamente, as questões que lhes foram feitas. E quando viam que não estamos preparados para entender determinado assunto, eles nos informam, sem rodeios. Quantas vezes nós vemos no Livro dos Espíritos a resposta dos Espíritos para Kardec: muitíssimo incompleta a vossa linguagem. Ou então, ainda não estáis apto a compreender. Então ele deixa, ou melhor, os espíritos deixam muitas coisas para o momento em que nós estivermos aptos a compreender, ou que a nossa linguagem, até mesmo com o conhecimento científico, o acréscimo que a ciência faz a doutrina, faz a humanidade, consequentemente a doutrina que a acompanha, vai nos fazer entender. Quantas coisas nós vemos aí que há pouquíssimo tempo nós não entendíamos e a ciência nos mostrou, a doutrina espírita observou e nós passamos a entender. Então a clareza da doutrina espírita é característica por nos tornar diretamente, por nos tocar, diz Kardec, diretamente a inteligência e a necessidade de análise. Então, ou melhor, não é necessária uma inteligência fora do comum. Basta o quê? Basta o esforço em favor do aprendizado. O esforço. Basta a vontade e a sensibilidade existente na maturidade moral, que independe da idade e do grau de instrução. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui agora, se nós não tivéssemos esse esforço e essa vontade, nós não estaríamos agora aqui, preparando, nós aqui, e os senhores e as senhoras assistindo a este vídeo. Estaremos fazendo outra coisa. Essa é a vontade, que a gente tem e o esforço que a gente faz. Além de, claro, as nossas tarefas dentro do espiritismo e no dia a dia, no lidar com as outras pessoas, com os outros irmãos, com os outros seres humanos. É claro que muitos chegam e se mantêm na doutrina simplesmente pelo fenômeno. Eles são afeitos, mas a coisa material, a época de Kardec, pelas mesas girantes, hoje em dia muito menos necessários, são esses efeitos físicos que
que se apresentam, não há muito mais essa necessidade. Há a necessidade, sim, que faz parte das bases doutrinárias do espírito, da comunicabilidade com os espíritos. A continuidade nós temos que ter através das mesas mediúnicas, para que nós atendamos até mesmo aqueles espíritos sofredores da espiritualidade, desencarnados, e recebamos as instruções dos espíritos protetores, claro. Não é contra isso que nós estamos falando contra, não. São alguns efeitos que não há necessidade mais, porque já se provaram, né? A gente já entendeu. Não precisa mais ficar batendo na parede, a mesa girando, para a gente entender mais. A gente já sabe que existe isso. Já sabe que isso é possível e como isso é possível. Nós já estudamos o suficiente para entender isso. Aí Kardec os classifica assim. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Ou seja, aquele que ainda se atém somente a coisas que não elevam, não é? Aqueles que se atém somente a entender que ele já está pronto e os outros não, que ainda o orgulho se faz parte deles, de nós, né? Falando deles, quem sou eu para falar deles? Né? De nós, né? Então, a esses, Kardec classifica como espíritos imperfeitos ainda, né? Como imperfeitos somos todos nós, mas particularmente aqui Kardec nos coloca isso. Mas ele, olha só, o importante no finalzinho, né, dessa frase que Kardec coloca, que vai tornar mais fácil a nossa compreensão numa outra existência. E a lei de Deus é a oportunidade que Deus sempre nos dá. Então, nenhum conhecimento se perde. Sempre estamos aprendendo, e mesmo que não coloquemos em prática naquele momento, vai servir para o futuro. Nada se perde, nada se perde, né? Kardec nos diz o quê? Nos diz que o verdadeiro espírita é todo aquele tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Toca o coração, entende-se com a mente, né, com a análise, e essa fé, a fé na coisa, se torna inabalável, né? Ou seja, pelo que classificamos a palavra fé anteriormente, pela confiança que temos na doutrina, nos ensinamentos dos espíritos que vieram com, como Consolador, o Consolador prometido, né? Reavivar a palavra do Mestre em nossos corações. E encerra Kardec, ele encerra o subitem com a seguinte expressão, com a seguinte frase, que todos nós com certeza já ouvimos, conhecemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço
que emprega para para domar suas inclinações mais. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Kardec encerra aí o subitem. Eu continuo, ouso continuar, perguntando a mim mesmo, não é? Como nós devemos fazer. Primeiro a nós. Mas eu coloco não como uma crítica, mas como uma forma de nós pararmos e pensarmos, analisarmos. Né? De que forma nós, espíritas, retribuímos isso? Retribuímos ao próprio espiritismo tudo aquilo que nós recebemos dele. Já recebemos muito, né? Para essa nossa transformação. Se esta doutrina ela é o Consolador prometido pelo Cristo, enviado pelo Pai, que nos ensina caridade e fraternidade, principalmente através do esforço moral, qual é o agradecimento que nós apresentamos como prova de humildade e brandura? Nós precisamos ser um Chico? Nós precisamos ser um Divaldo? Nós precisamos ser um Barçanufo? Um Bezerra? Para isso? Não. Nos basta a demonstração do que aprendemos com o Espiritismo através dos nossos atos de fraternidade e caridade. Nos basta a participação efetiva, além da nossa transformação, né, nas suas obras. Enquanto força tivermos para empenharmos a charrua. Nas diversas atividades que podem ser praticadas por nós, dentro da própria doutrina, da própria casa, o menor que seja, trabalho não falta, gente. Oportunidade não falta. Coisas simples que nós podemos fazer. Podemos nos esforçar, me perdoem, não é crítica. É só uma forma de pararmos para pensar, uma análise. Né? Nós podemos nos esforçar para não chegar, coisa simples, não chegar atrasado numa reunião. Às vezes, claro, podemos ter problemas, né? Mas eu digo assim de uma forma geral. O próprio atraso da reunião vai prejudicar a nós mesmos. Chegar a tempo de ouvir toda a palestra com atenção e com interesse, ou vamos nos importar apenas em receber o passe, né? Apenas como fenômeno, como disse Kardec lá atrás. Né? Não, gente. Durante a própria palestra, nós já estamos ali sendo preparados, sendo atendidos. Né? Mais um questionamento. Nós trazemos os nossos filhos, netos, às vezes, né, sobrinhos, etc., para evangelização infantil ou para a mocidade espírita? Ou deixamos eles em casa? E os afastados da casa espírita? Aqueles que são assíduos, né, e de repente não mais comparecem. O que está acontecendo com eles?
Será que foi um motivo de doença? Motivo de trabalho? Ou um simples mal entendido que aconteceu em alguma coisa ali na casa espírita e não foi, não nos tocou, mas tocou a ele? Lembra do perdoar e não sofrer? Como é que está a acolhida nas casas espíritas? É apenas um frio e formal boa noite? Ou é uma recepção digna de um bom samaritano? Calor, carinho, recepção mesmo. As instalações possíveis da casa, elas estão sendo utilizadas para atividades possíveis, quando eu digo, porque nós sabemos que tem determinados locais que não podem ser utilizados, né? Sabemos disso, né? Então, elas estão sendo utilizadas, como nós dizíamos, para atividades que auxiliem a coletividade, né? São os cursos que podem ser feitos na casa, mesmo que não doutrinários. Existem controvérsias, mas eu estou colocando apenas uma forma de análise, né? A costurinha está sendo feito, a sopa e essas outras atividades. No caso, as campanhas, né? As campanhas estão sendo desenvolvidas e existe participação efetiva de todos nós, né? Nos cursos, né? A Casa Espírita se mantém atualizada na divulgação doutrinária. Para que serve a doutrina? É exatamente isso. Veja bem, não estamos falando de proselitismo, porque nós divulgamos, estamos aqui por isso, né? Nos foi pedido, ou melhor, nos é pedido que a gente faça um vídeo, que a gente vá fazer um estudo, um seminário, alguma coisa assim, tá? Porque é necessário isso, né? Para aqueles que têm interesse em estar ouvindo, em ouvir, em aprender, em conhecer a doutrina espírita. Não é jogar o laço para ser espírita, não é isso que eu estou falando, não. É a necessidade da divulgação. Utilizando a ciência mesmo, né, da internet, como nós estamos aqui fazendo, né? Kardec mesmo falou, a ciência, o espiritismo vai seguir a ciência, né? E é isso, né? A Casa Espírita está engajada no movimento espírita, nós espíritas estamos engajados no movimento espírita. Ou seja, conhecendo coisas de outras casas que poderiam ser utilizadas na nossa, o copiar coisas boas, trazer coisas boas, as orientações dos órgãos que se propõem a isso, dos trabalhadores que se propõem a isso, estudar para passar informações para as casas, para nós espíritas nos melhorarmos, a troca de informação necessária à manutenção legal, social e doutrinária. São essas, ousei, já que eu já o fiz, usei para trazer isso também, para que a gente pense. São apenas colocações que nós nos obrigamos a fazer pelo que nós vivemos na doutrina, e que sirva de alerta em tempos tão difíceis de transição planetária que nós vivemos. Os templos estão vazios, né? Pois ainda não chegaram os tempos. Ou melhor, vou reformular. Os tempos estão vazios, mas, como falei, sem proselitismo, tá? Porque, como nós falamos aqui na internet, ok?
mas estão vazios em relação àquela coisa do aconchego, do carinho, tá? E efetivamente estão vazios, a gente sabe, houve problema, tivemos problemas recentes que fizeram isso, e outras causas também, falando muito claramente, outras causas também, dentro do nosso próprio, da nossa própria situação social, né? Então, voltando, os templos estão se esvaziando, né? Porque ainda não chegaram os tempos preditos por Jesus lá naquela fonte, a fonte de Jacó, a mulher samaritana, para o nosso planeta, no qual nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, mas temos que manter a fé constante, né? Crer, a atenção, a força, né? É isso. Essa é a proposta do Espiritismo. Essa é a proposta para que nós realmente nos tornemos bons espíritas. Espíritas, amai-vos. Espíritas, enche